Bom, agora já deve ter chegado todo mundo que vai participar, né? O que você acha, Caterine? Oxe, o que tem? Não, o que você acha? Acho que já chegou todo mundo? Acho que sim, não tinha muita gente também na outra sala. Então vamos lá, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de redação e hoje a gente vai continuar falando sobre o texto dissertativo para redação do Enem. Na próxima aula que a gente tiver, nós vamos começar a ver o primeiro parágrafo dissertativo. Mas hoje eu quero mostrar para vocês, e quem participa das oficinas de redação, lá na primeira já deve ter visto, mas é bom ver de novo e depois a gente vai debater um tema muito interessante que eu já falei na live do cursinho e que a gente precisa debater pensando na redação do Enem, que vai acontecer em 2737, depois que os dinossauros ressurgirem, né? Porque pandemia, meu filho, não vai acabar nunca mais. Que inferno essa pandemia. Vamos lá? Vou apresentar minha tela. Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Sim. Sim? Então tá bom. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, então, ó, que o texto dissertativo, ele vai precisar, o texto que você vai usar lá na redação do Enem, ele vai precisar estar relacionado a 5 competências para critérios de correção do Enem. Tá conseguindo enxergar bem? Porque eu acho que não dá para dar mais Sim. zoom. Bom, acho que o máximo de zoom que eu consigo dar é esse, ó. Tá bom? É o máximo de zoom que eu consigo dar. Então, nós temos aqui, ó, como é que o corretor da sua redação do Enem, ele vai olhar para a sua prova. Ah, David, mas e os outros vestibulares? Gente, os outros vestibulares, eles vão seguir mais ou menos os mesmos critérios, porque os estudos de linguagem são os mesmos para todas as entidades de universidades. Tá? Então, a correção vai seguir o mesmo critério. Então, eu tenho 5 habilidades que eu preciso demonstrar conhecimento. Dessas 5 habilidades, eles vão ser desmembrados em 4 níveis. Então, ou o aluno domina bastante, ou o aluno domina pouco, ou o aluno domina regularmente, ou o aluno não domina esse item. Daí a pontuação vai de 50 até 200, tá bom? E aí, conforme você for fazendo a sua redação, ela vai contando a pontuação de acordo com a correção do cara da prova lá. Então, vamos lá, ó. Eu vou ler um por um com vocês e eu vou explicar o que cada um quer dizer, porque está numa linguagem de quem fez lá o edital do Enem, e nem sempre o edital do Enem é tão claro assim, tá bom? Então, olha lá, primeira competência, eu preciso demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita. O que é demonstrar domínio da língua padrão escrita? São as regras gramaticais. Dá licença que eu vou abrir o Word junto, que enquanto isso eu vou dando exemplos, tá bom? Às vezes vocês ficam perdidos aí e não entendem do que é que eu estou falando. Então eu vou abrir o Word aqui e eu vou dando exemplos. Então, por exemplo, ó, o que seria dominar... vamos lá de novo. Dominar... Ai, meu Deus, ele diminuiu o zoom. Que ódio. Desculpa, tá, gente? Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Eu estou meio de mau humor hoje, tá? Mas vamos assim mesmo, ó. Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. O que é isso? Ter correção gramatical, usar os acentos adequadamente, as vírgulas adequadamente. Que mais? A concordância verbal e tudo aquilo que envolve o padrão da língua. Então, por exemplo, ó, existe uma coisa na língua portuguesa que chama regência verbal. Então, eu vou dar um exemplo. Ó. Vamos supor que você escreva na redação a seguinte frase: assistir esse. É que a gente não usa muito essa linguagem, mas tudo bem. Assistir esse descaso governamental com a saúde
Tá vendo? Vamos supor que você esteja argumentando que existe um descaso governamental com a saúde. Daí você escreveu essa frase, ó. Assistir esse descaso governamental com a saúde faz com que se perceba lá. Tá vendo? Vamos supor que seja essa frase que você escreveu. Essa frase tem um erro de língua. Faltou um A aqui, ó. Alguém sabe que classe de palavra é esse A que faltou? Alguém sabe o que é esse A aqui? Alguém? Preposição? Isso, Vinícius, isso. Quem foi que falou? É a Blake que falou? Isso, o Vinícius e a Blake falaram preposição. Por que, David, tem que ter preposição aqui? Porque a regra da gramática diz que o verbo assistir, no sentido de ver, precisa ter um A de preposição, porque quem assiste, assiste a algo. Então eu tenho que dizer assistir ao filme, ao jogo. Então eu assisti a esse descaso. Veja, se eu esquecer aqui essa preposição, eu não estou fazendo uma demonstração de norma culta. Nossa, David, é cada pontinho assim, e cada vez que você estiver em desacordo com a norma, mais problemático é o seu texto. Quer ver uma coisa que vocês escrevem? Eu tenho certeza que vocês escrevem, porque é muito normal, e depois eu vou ensinar na aula de vírgula, assim, ó. Portanto, vamos começar a conclusão agora, ó. Portanto, o governo... Vou tirar essa vírgula aqui, que isso é muito normal, ó. Portanto, o governo deve investir em novas tecnologias para a sala de aula. Vamos falar, então, vamos supor que a gente esteja escrevendo sobre tecnologia na sala de aula. Daí você escreve assim, portanto, o governo deve investir em novas tecnologias para a sala de aula. Veja o que é que você fez aqui, ó. Você usou, portanto, bonitinho, ó, aqui o conectivo de conclusão. Você disse quem vai fazer a sua solução. Você disse o que o governo vai fazer. Tá vendo? Tá tudo bem estruturadinho o começo do último parágrafo. Daí, crianças, olha o que vocês fizeram aqui, ó. Colocaram uma vírgula, tá vendo? Separando o sujeito, então eu tenho aqui um sujeito, do seu complemento, ó, do seu verbo, tá vendo? Todo mundo tá entendendo o que eu tô fazendo, gente? Sim. Sim? Então, tá vendo? Essa vírgula aqui está em desacordo com a norma padrão. Diz a regra de gramática que eu não posso separar em vírgula o sujeito do verbo. Então, você já perdeu outro ponto aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra coisa. Outro erro de gramática. Eu estou explicando porque, às vezes, vocês devem pensar assim, não precisa tanto assim. Toma cuidado, gente, porque conhecer... Mas que caralho? Conhecer a norma padrão é importante. Vamos pensar em acentuação. Ó, a ideia é que os alunos tenham melhor desempenho em sala de aula. De novo, vamos supor que a gente esteja escrevendo sobre... Deixa eu tirar esse negócio aqui. Que a gente esteja escrevendo, então, sobre a tecnologia em sala de aula. Daí a gente escreve assim, a ideia é que os alunos tenham melhor desempenho em sala de aula. Aí você foi lá e esqueceu que a merda da ideia perdeu acento. Né? De acordo com o novo critério aí de acentuação que aconteceu em 2009 e começou a valer para todo mundo a partir de 2016, todo ditongo aberto, assim, ó, ei, tá vendo aqui, gente? Ei e oi, caiu o acento, tá? Então, por exemplo, vou colocar mais exemplos aqui, ó. Assembleia, não tem acento. Jiboia, não tem acento, tá vendo, ó? Esse ei e esse oi aqui na paroxítona perdeu o acento. Daí você esquece porque a vida inteira escreveu ideia com acento. Você perdeu o ponto aqui, ó, tá vendo?
David, quanto ponto perde? Eu não sei quanto, porque não tem uma regra exata assim. Ah, perdeu 0,25, perdeu meio ponto, perdeu um ponto. Não. Existe uma contextualização que o seu corretor vai fazer. Mas, por exemplo, se na mesma redação você cometeu os 3 erros que eu mostrei, ó, tanto o A da preposição do verbo, um erro de regência, a vírgula no sujeito, o acento na ideia, os erros vão se acumulando, ó, dentro do seu texto. E aí a sua nota vai caindo. Tudo bem, gente? Primeiro critério de correção, então, demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa. Isso é muito importante. Ortografia também é muito importante. Por exemplo, vamos supor que você vai escrever bonitinho a frase, o começo deve-se, ó, analisar. Olha lá, ó. Com o que eu escrevi analisar? Com S. Analisar é com S. E se eu escrever assim, ó, eu já vi muito aluno escrevendo assim, ó, deve-se analisar. Ó, tá vendo? É muito comum. Ai, David, você acha que aluno escreve assim? Claro que escreve. É muito comum o aluno confundir o devesse, ó, do subjuntivo com o deve-se, do tracinho C do sujeito indeterminado. Então você perdeu um ponto aqui, você perdeu o ponto do analisar, porque é muito normal também a gente pensar que analisar é com Z, porque tem um monte de verbo que termina em zar e a maioria deles é com Z. Aí você vai lá e faz analisar com Z. Perdeu mais ponto. Então tem que ter muito cuidado com a norma padrão. Embora a gente ouça dos professores que gramática não é importante para o vestibular. Para as questões escritas, não, para as questões de teste, não é mesmo. Tá? Na primeira fase do Enem, no Enem tem uma fase só, né? Nas primeiras fases do vestibular, vocês não vão precisar estudar gramática. Não cai mais, classifique a oração subordinada, qual alternativa tem acentuação correta, isso não cai. O vestibular está voltado para a interpretação e para o conhecimento textual. Mas, assim, para a parte da segunda fase, todo mundo já viu uma prova de segunda fase de vestibular? Sim. Vocês devem depois, quem nunca viu, abrir o Google e pesquisar lá a segunda fase do vestibular da Unesp. Por exemplo, vou falar da Unesp, que é a prova que eu acho mais tranquila. Não estou falando que é fácil, tá? Estou falando que é tranquila. E você vai ver que vai cair um poema do Gregório de Matos. Alguém conhece o poeta Gregório de Matos? Sim. Todo mundo já ouviu falar do poeta Gregório de Matos, Boca do Inferno? Uhum. Ele é poeta, gente, do Barroco no Brasil, do século XVII no Brasil. E ele faz uma crítica social muito importante sobre o governo da Bahia, escreve poesia erótica, que delícia, escreve poesia sacra, né? Então ele é um poeta multiforme, ele tem muitas formas. O problema, gente, é que o poeta Gregório de Matos, ele está num período da literatura chamado barroco, que teve uma linguagem apurada, sabe? Um estilo de linguagem dificultoso. Vocês já estudaram barroco com a Carla? Sim. Ela falou sobre conceptismo e cultismo. Sim. Conceptismo, jogo de ideias, cultismo, culto à forma. Então vocês vão ver que no estilo poético do barroco, a linguagem é invertida, eles fazem jogo de palavras, então invertem a ordem da frase. Existem palavras rebuscadíssimas que são de outras épocas, ou o vocabulário é muito desconhecido. Logo, o vestibular não vai pegar a música Terezinha de Jesus para a segunda fase. Ele vai pegar essas palavras, por exemplo, que em épocas diferentes têm contextos diferentes, ortografia diferente. Então, a gramática para a segunda fase é muito importante. E também é importante para a produção de texto. Tá? Eu queria muito que vocês não se preocupassem com a gramática como regra. Como é que vocês aprenderam gramática? Ô, David. Oi, pode falar. Lembra aquele erro meu que eu fiz na redação que você corrigiu do o mesmo? Sim.
Isso entraria aí? Também, ó. Na verdade, é assim, o mesmo vai entrar aqui, ó. Na verdade, entra nos dois erros, tá? No padrão da norma culta e entra aqui no demonstrar conhecimentos do mecanismo de coesão. Tá? Quando eu chegar no número 4, se eu não falar do mesmo, você me lembra que o seu erro está mais aqui no número 4. Tá bom. Tá bom? Lembra que é aqui que eu tenho que falar dele, beleza? Então, eu não quero que vocês se preocupem em decorar gramática, porque, por exemplo, ó, na escola a gente aprende assim, ó, gramática. Eu vou escrever uma frase que vocês vão lembrar que na escola a maioria de vocês viu isso aqui, ó. O homem... Não, assim, ó. Fizeram o bolo para a festa. Ó, na escola a professora dava a frase assim, e aí mandava vocês grifar o verbo, né? O verbo é fizeram. Aí pergunta pro verbo, quem fez o bolo para a festa? Aí vai dizer, né, o sujeito, ela vai pedir para você achar o sujeito. Ah, eles fizeram. Mas quem são eles? Ah, não está escrito na frase. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Lembra disso, gente? Vocês já tiveram isso alguma vez na sua vida? Sim. Né? Sim. Sujeito indeterminado. Em algum momento da sua vida você viu a professora mandar você fazer isso. Grifa o verbo, acha o sujeito, classifica o sujeito. Para o vestibular, isso aqui não é importante. O que você tem que entender, por exemplo, em sujeito? Sujeito para o vestibular é importante assim, ó. Por exemplo, em uma redação do Enem, isso vocês fizeram muito na redação que vocês entregaram, e todo mundo que eu corrigi, as mais de 20 redações que eu devolvi, praticamente todas tinham o mesmo erro, né? Devemos conscientizar a população de que lá. Então, vamos lá. Você fez o seu último parágrafo assim, ó. Devemos conscientizar a população de quê? Bom, tá legal o começo do seu parágrafo, mas você usou aqui o devemos, ó. Tá vendo? Devemos é primeira pessoa. Todo mundo entende que devemos é a primeira pessoa do plural? Sim. Nós devemos. Então, quando você diz assim, ó, devemos conscientizar a população de que, em primeira pessoa, quer dizer que quem vai conscientizar a população é você e o seu grupo. Ó, nós devemos. Veja se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Quando você usa o nós devemos, você está dizendo assim, bom, o meu sujeito é o nós, em primeira pessoa do plural, e quer dizer que eu e o meu grupo temos que sair na rua conscientizando o povo. Entenderam o que eu quis dizer? Uhum. É por isso que você precisa saber que o sujeito, nessa oração, tem que ser indeterminado. Por que indeterminado? Porque todos devem conscientizar a população. O governo, as famílias, a sociedade, entende? Assim? Então, não é uma coisa do nós, do seu grupo. Então, você vai saber, ó como é importante saber de sujeito, ó. Deve-se conscientizar a população. O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um sujeito indeterminado. Quando eu sei que deve-se é sujeito indeterminado, eu estou entendendo que qualquer um pode conscientizar a população, e não mais só eu e meu grupo. É por isso que eu preciso dominar a gramática. Entenderam a diferença entre o devemos e o deve-se? Uhum. E isso aí, gente, é domínio da norma culta. Quem nunca ouviu falar de sujeito predicado, fica meio perdido no cursinho quando o professor escreve assim na correção, ó. Não use primeira pessoa do plural, indetermine o sujeito. Nossa, o que o David quis dizer com indetermine o sujeito? É fazer isso aqui, ó. Colocar o tracinho C, eu vou pintar de outra cor agora, colocar o tracinho C para que eu não saiba quem é que vai conscientizar a população. Ou seja, conscientizar a população é um dever de todos, e não só meu e do meu grupo. Tudo bem? Isso também faz parte de dominar a norma padrão. Tudo bem? Uhum. David, Falar. em relação a escrever redação, tipo assim, a minha letra, ela é muito puxada, ela é muito feia. Tem gente que fala que é por eu ser canhota ou sei lá. E, tipo, eu já fiz de tudo, eu já fiz caligrafia, eu já fiz caderninho, já escrevi texto, já fiz de tudo. Como que eu posso melhorar a minha
minha letra, tipo, se eles não entenderem que eu escrever, isso também vai contar ponto, não é? Ô, Júlia, você tem razão. Foi bom você ter falado sobre isso, porque é muito importante a gente prestar atenção em como a nossa letra vai para a prova. Porque tem gente que tem letra muito deitada, tem gente que tem letra, que é o itálico do computador, né? Tem gente que tem letra muito miúda, e aí o corretor tem que pegar uma lupa para enxergar. Tem gente que nasceu com a letra feia. Não estou falando que é o seu caso, porque a sua letra não é tão feia como você está dizendo assim, tá? Mas tem alunos, Júlia, que tem letras, nossa, muito feia. E isso é porque não foi consertado na época certa. Porque quem faz a correção de letra é o professor lá do primário, né? Então, como você já disse que você já fez caderno de caligrafia e não adiantou, eu aconselho você a fazer o caderno de caligrafia de novo, porque agora você já está mais velha. Quantos anos você tem? Você já está no terceiro ano? Ou você já acabou a escola? Eu tô no terceiro, tem 17. Você está no terceiro ano, você tem 17 anos. Então, agora, você já tem uma maior coordenação motora da mão, você já está, assim, numa fase de vida que você pode se empenhar mais, tudo bem? Então, treine muito a sua letra para que ela seja entendível. A sua letra não precisa ser bonita. Tipo assim, eu sei que a minha letra é bonita, mas eu sou professor, eu treino na lousa o tempo todo. Você não precisa ter uma letra bonita, você precisa ter uma letra que o corretor entenda, porque às vezes as pessoas escrevem assim. Já pensou? Vocês já foram no médico e receberam uma receita que o médico tem uma letra muito ruim? Sempre. Sempre, né? Agora, tanto é que os planos médicos, assim, quem não tem plano vai no SUS, e no SUS tem um pouco mais de dificuldade, é tudo à mão mesmo, né? Mas, por exemplo, eu que pago o plano médico por causa da obesidade, porque eu vou fazer a cirurgia bariátrica, então eu vou no médico da Unimed e eles já têm lá uma impressora que imprime com o papel lá, porque não dava para entender a letra. Então, letra de médico no Enem não funciona. Então, Júlia, o que eu queria que você treinasse, foi bom, Lorena, você ter falado disso também de letra grande. O que eu queria... concordo com a Lorena, acontece o mesmo comigo. Então, eu vou falar sobre a letra grande. Ó, a Júlia precisa treinar de novo caligrafia, tá, Júlia? Mas não precisa comprar caderno de caligrafia, Júlia. Você pode fazer a sua caligrafia em caderno normal, em folha de almaço, tá? Porque agora você já está maior e você já consegue organizar o seu texto em almaço mesmo. Compra papel almaço e vai treinando escrever os seus textos pausadamente, devagarzinho. O que acontece comigo na redação do Enem é que eu fico nervoso na hora de escrever. E a minha mão, ela não fica tão firme. E aí a minha letra, que é bonita, fica um garrancho. Então, uma coisa que você tem que ter domínio na hora da prova é o emocional. Porque se a sua mão começar a tremer, ficar dura, você não vai conseguir escrever. Tá? Então, treina, Júlia, em almaço. Não precisa comprar caderno de caligrafia. Tá bom? Treina bastante, que eu tenho certeza que você... Caralho, hoje tá difícil, hein? Que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar a sua letra. Tá bom, obrigada. Não, nada. Agora eu vou falar da Lorena Santos. Ó, o ruim é que a minha letra é grande. Sofro a tolerância de linhas. Lorena, eu tenho, junto... Quem mais falou que tem letra grande que eu vi aqui falando? A Maria, né? A Maria Vitória, eu e a Lorena temos letra grande. Se você prestar atenção como eu escrevo na lousa, parece que não é tão grande. Mas pega aquela letra que eu escrevo na lousa e transcreve para o papel. É a mesma letra, eu não consigo diminuir. Então, o que é que nós que temos letras grandes temos que fazer, crianças? Treinar a escrever pequeno. É muito difícil a gente escrever letra pequena, tá bom? Eu vou dar um segundinho aí que eu vou escrever no papel aqui e eu vou mostrar para vocês... Nossa, David, vai perder aula com isso? Eu não estou com pressa, nem sei quando vai ser o Enem. Ó, eu vou mostrar para vocês como é a minha letra normal no papel e como é a minha letra treinada para escrever pequeno. Ó. Só um minuto que eu estou escrevendo. Professor, é até engraçado que, tipo, quando eu vou fazer alguma redação, né, aí no terceiro parágrafo ou quarto, que são os últimos, eu vou diminuindo a letra para caber mais, então fica os primeiros bem grande, e aí quando eu me toco que tá grande, o terceiro e quarto fica menor. Então sabe? Isso é ruim. É quem tá falando, a Bleica? Não, a Maria Vitória.
Ai, Maria, Pode me chamar de Mavi. o Mavi, isso é ruim, sabia? Porque o corretor ele vai entender que você Porque ele vai ele entender vai que eu diminuí, perceber, né? exatamente, ele vai perceber que você não teve controle. Ó, eu vou abrir a câmera aqui do meu celular e vou mostrar para vocês, ó. Abram o outro, vocês estão vendo o que aí, gente? Vocês estão conseguindo ver? Eu não tô vendo nada. Então, peraí, rapidão, dá um minuto. Eu vou mostrar a foto para vocês. Espera aí, rapidão. Eu acho importante falar de letra mesmo. Foi muito bom vocês terem perguntado, porque isso é uma coisa que só quem tem letra grande sabe. O desespero que é a redação do Enem. Ó, eu vou abrir Verdade, aqui. verdade. Né? Só quem tem letra grande vai entender o que é o desespero da redação do Enem. Dá licença que agora eu vou abrir meus grupos aqui, ó. Acontecem coisas na nossa aula online que é difícil da gente se controlar mesmo, viu, gente? Então não é improviso isso, é porque surgiu o assunto. Então, olha aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Estão vendo ou não estão vendo? Porra Sim, nenhuma. sim. Então tá bom, olha só. Eita, porra. Ó, vou dar um zoomzinho aqui. Então, 3 formas de eu escrever. Ó, deve-se entender que é que a minha letra não tá bonita aqui, mas tá vendo, ó? Se eu escrever com essa letra, que é o meu tamanho normal, a minha redação de 30 linhas vai caber em 18. Nossa, eu vou perder umas 12 linhas. Tá vendo que eu diminui pela metade aqui, ó? E aqui também, ó. Eu vou diminuindo menos. Então, eu tenho que treinar, escrever as frases, as mesmas frases, uma embaixo da outra, até que chega na metade. Então, por exemplo, isso aqui tem que dar uma linha, esse aqui tem que dar meia linha, e esse aqui tem que dar menos de meia linha. Para quem tem letrão, tem que treinar assim, tá? E a sua letra, daí na prova, tem que ficar assim, ó. Vou dar zoom nessa última aqui, ó. Tá? Porque se você escrever com esse letrão aqui, ó, Nossa Senhora da prova, você vai se lascar. Tá? Então. Ô, David, Oi? a minha letra, ela é essa última opção aí. Só que, dependendo da forma como eu escrevo, ela fica menor que isso. Tudo bem. Aí você vai ter o outro. Quem tá falando? A Nicole. O Nicole, aí você vai ter outro problema, que é o excesso de linha. Enquanto para um é pouco, para você vai ser muito. Então, quando você tem menos, por exemplo, quando a sua letra é menor, né, você vai ter mais espaço. Quando a letra é maior, tá vendo? Se a minha letra é assim, ó, eu vou ter menos espaço, então eu posso escrever menos, né? Agora, se a sua letra for pequenininha assim, você vai ter mais espaço, então você vai ter que ter mais coisa para escrever. Então, vamos supor que seja um tema que você não domine tanto, o que é que eu aconselho você a fazer? Tentar aumentar um pouquinho a sua letra. Tá? Mas assim, eu sempre acho que 30 linhas é pouco, gente. Eu nunca acho que 30 linhas vai ser muito. Eu sempre acho que vai ser pouco. Eu não sei o que é que vocês pensam, mas eu concordo. Eu sempre acredito que 30 linhas vai ser pouco. É porque na hora, né, a gente talvez tenha um pouco mais de nervoso. A Júlia disse, acho que é ruim para quem tem letra pequena também. Exatamente, Júlia. É um dilema, né? A letra grande versus a letra pequena. É um dilema, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mas treina, tá, gente? Se vocês deixarem para treinar no dia da prova, vocês vão escrever tudo mal feito. Então, vocês têm que ir para a redação do Enem com tudo treinado. Caterine, meu medo é minha letra de lado. Ah, cuidado com letra bêbada, viu? Letra itálico de escrita. Essas letras deitadas e tortas funcionam para o computador. Porque daí a gente, no computador, é mais visível a leitura. Agora, letras deitadas, assim, escritas à mão, nossa, o entendimento é bem ruim. David, o que pode acontecer se a minha letra for ruim e o corretor não entender? Ele vai baixar sua nota porque ele não é obrigado a ficar procurando o resultado. Ô, David, olha aí na negócio minha. Vê se você consegue ver, entender. Tipo. Na onde? Ah, na sua foto. Não, consigo. É porque ela é meio deitada e tem muita gente falando. Não, tudo bem. Eu fico tipo... Só que assim, eu conheço alunos, eu já tive alunos que a letra era completamente deitada, assim, ó.
Tem um aluno, o Nicolas, do ano passado, o Luigi, se tiver ele, vai saber que o Luigi não veio. E aí ele era completamente itálico. Nossa, era muito difícil entender. E a letra dele era grande e ele não forçava a caneta que nem você força. Você tem uma cor bem vibrante de caneta. Porque você vai pegar firme, né? Ele não, ele escrevia bem... Sabe aquelas pessoas que escrevem bem fininha? Nossa, fica muito difícil da gente entender. Então treina bastante a letra, tá, gente? Cuidado, porque o corretor vai baixar sua nota. Agora vamos lá, vamos continuar. Todo mundo entendeu o item 1 aqui, domínio da norma padrão? Sim. Sim, número 2, então, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo e argumentativo. Veja como é importante o item 2. Depois do primeiro ano. 2020. Oi? Eita, meu Deus. Bleca, seu microfone. Desculpa. Certeza que ela estava com o bofe no quarto, beijando não. o microfone. Olha só, presta atenção aqui. Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Cuidado para você, na hora, não se enganar, porque, assim, não é todo aluno que tem facilidade no entendimento da proposta de redação. E, às vezes, você acha que pode escrever uma narração. Acha que pode contar uma história sobre aquele assunto e aí dar opinião dentro da história. Não, gente, não é uma crônica, tá? Você deve escrever o que nós chamamos de artigo de opinião. Precisa ter uma estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Qual é essa estrutura básica? Então, agora eu vou obrigar vocês a fazer isso aqui no próximo Enem, que vai ser na próxima eternidade. O nosso texto vai ter 4 parágrafos. Mínimos. 4 parágrafos mínimos. Todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Eu quero, então, que a partir de hoje, todas as vezes que vocês forem escrever redação, que o seu texto tenha, no mínimo, 4 parágrafos. Então, ó, a estrutura básica que nós vamos usar a partir de hoje é um primeiro parágrafo para contextualização, apresentação da tese, que a professora da escola, ela vai dizer que isso se chama introdução, tá? Eu não gosto desse nome, introdução. Porque, para mim, introduzir é para algo mais teórico, sabe assim? Textos de filosofia, artigos científicos, para essas coisas, introduzir, tá bom? Então, eu não gosto desse nome. Então, um parágrafo que você vai conter... O menino vai cagar. Um parágrafo, esse gordinho tá me irritando. Mentira, gordinho. Vai roubar seu cargo, David. Já quer dar aula no meu lugar, vou ter que bater nele. Mas é bem isso mesmo que eu vou falar. Deixa aí que eu já falo. O gordinho. Ó, um primeiro parágrafo para contextualização, então, para apresentação da tese. Nesse primeiro parágrafo, você deve buscar citação literária, buscar na história do mundo um fato que comprove... eu sei, eu já vou falar, o gordinho, peraí. Que comprove o fato. Você vai buscar uma definição da palavra-chave da proposta. Tudo bem? Então, esse primeiro, você vai contextualizar a sua proposta, né? Depois, o segundo parágrafo, você vai fazer a argumentação, tá? Então, a gente vai dividir a argumentação em 2 momentos. O argumento 1, tudo bem? E o argumento 2. Nesse argumento 1, você deve já chegar com os 2 pés. Então, aqui vai ser o filósofo. Ó, o filósofo. Aqui vai ser uma outra autoridade. Aqui vai ser um contra-argumento, que eu vou explicar nas próximas aulas o que é um contra-argumento, né? Que é trazer a ideia oposta à sua e quebrar essa ideia. Aqui você vai
trazer dados estatísticos, também, sempre com explicação. Então, esse primeiro argumento, gente, já tem que ser esse argumento, assim, muito foda, sabe? Assim, para pisar no peito do seu adversário. Amém, irmãos? Ô, glória. 3. Daí, o terceiro parágrafo continua a argumentação. David, eu quero fazer 3 parágrafos. Tudo bem, aí você junta isso aqui num só. Fica mais difícil, mas o problema é seu. Olha lá, ó. Argumentação, então. 2. Aqui você pode colocar um exemplo, peraí, rapidão, um exemplo prático, tá vendo? Aqui você pode usar outra citação filosófica, tudo mais, ok? Então, nós vamos construir 2 parágrafos de argumento. O último parágrafo, que eu vou chamar de proposta de intervenção, que é o que o Vitor, o gordinho, colocou aqui, que a professora chama de conclusão, né? O que é que você tem que deixar bem claro aqui nesse último parágrafo? O que podemos fazer, ou não, o que podemos não, o que se pode fazer, para melhorar o problema. Então, eu tenho lá um conflito social. Então, nesse último parágrafo, eu tenho que propor intervenção para aquele problema. David, por que você usou a palavra melhorar e não usou a palavra resolver? Porque, gente, problemas e conflitos a gente não vai resolver. Sabe? Nossa, David, que pessimista. Não é que eu sou pessimista, mas, por exemplo, se a gente pegar o Violência contra a Mulher, que é o de 2015, sabe quando que a gente vai resolver o problema da violência contra a mulher no mundo? O dia que não tiver mais homem. Esse é o único jeito, porque enquanto tiver... Oi. Uma coisa que eu fiquei muito em dúvida, assim, é que, tipo assim, tem 2 tipos de redação que me deixam um pouco confusa nesse caso. Ei, Jesus, parem de falar. Tipo assim, quando falam... Um exemplo, vai falar uma redação de vacina. Aí meio que você pode dizer mais ou menos se você tá se você é a favor ou contra e tudo mais, sabe? Só que tem algumas propostas que são assim, que é tipo essa da vacinação das vacinas que você passou pra gente, que já tá dizendo que tem um problema, sabe, tudo mais. Então não tem como a gente meio que contra-argumentar contra aquilo. A gente tem que meio que defender aquilo, sabe? Por exemplo, aí eu não sei o que eu faço nesse caso. Qual é a contra-argumentação que eu tenho das vacinas? A ideia de grande parte da população de que vacina não resolve a imunização. Então, eu tenho uma ideia de um grupo anti-vacina que surge dizendo que a vacina ela põe a doença e pode ajudar a matar ou trazer outros tipos de doenças. Então, existe esse grupo anti-vacina, essa ideia existe. Então, você pode trazer essa ideia de que a vacina não é algo viável e refutar essa ideia cientificamente. Existe a possibilidade, sim. Tá? Tirei a dúvida? Não era bem isso, mas eu vou elaborar melhor essa minha pergunta e depois eu te mando. Tá bom. Você quer dizer que não existe os 2 lados, é isso? Não, é que tipo assim... Você tá bem? exemplo, não, é que tipo assim, eu vou te dar um exemplo melhor. A Tá. pessoa te dá um tema sobre feminicídio. Ela te dá um tema lá na redação sobre feminicídio, aí você tem que falar, tem que argumentar e tudo mais sobre isso. Agora, se no tema da redação não falasse simplesmente, sabe, sobre isso, e meio que fizesse assim, como solucionar ou resolver ou melhorar a questão do feminicídio no Brasil. Eles já estão falando que alguma coisa ruim, entendeu? Então você meio que tem que dar argumentos que... Isso, nesse tipo de... Tá entendendo? Nesse tipo de proposta, que não tem um outro lado, que você já está sendo direcionado para aquilo, você vai usar os argumentos para mostrar quais são os métodos e como esses métodos devem funcionar para resolver o problema. Né? Por exemplo, que eu não tenho um outro lado do feminicídio. Né? Eu não posso tomar outro partido que se não resolver, porque a proposta já está dando aquilo para mim. Então, a minha argumentação não vai ser para provar o contrário ou para provar que existe o feminicídio.
Não, nesses casos, eu vou argumentar em defesa da minha ideia de como melhorar o feminicídio. Então, por exemplo, eu vou usar um argumento para falar sobre as denúncias, sobre o abuso, sobre o assédio, depois um outro argumento para falar sobre como as instituições, a sociedade, família, escola, falham no quesito educação, entendeu? Então, eu vou usar os meus argumentos para mostrar o que está falhando e como resolvê-los. Entendi. Agora eu entendi. Agora sim? Uhum. Não fui maconha para minha próxima aula, porque você está drogada hoje. Presta atenção aqui. Então, a gente vai usar esses 4, a partir do próximo texto, aluno que mandar para mim 2 parágrafos, eu vou rasgar a prova, tá? Tô avisando. Então, ó, primeiro parágrafo, a tese, aquilo que eu penso, nós vamos estudar um por um, tá, gente? A contextualização das minhas ideias, depois o primeiro argumento, depois o segundo argumento, depois a proposta de intervenção. Eu vou colar aqui o que o Gordinho falou, que vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? E eu chamo Gordinho, porque Vitor é muito comum, nome de pobre, eu não gosto de Vitor, tá? Vitor é muito comum. Ô, David, deixa eu perguntar. Quantas linhas pode ter o parágrafo? Ó, você tem que distribuir, é a Blake? Eu mesmo. Ó, você tem que distribuir 30 linhas em 4 parágrafos. Tá? Então, por exemplo, vamos dividir 30 por 4. Quanto dá 30 por 4? 7,5? Divide 30 por 4, caralho. 7. É isso aí. 7,5. Vou fazer a conta aqui, ó. 30. Vocês não sabem fazer conta. É isso mesmo. 7,5. Só para provar que eu sou muito bom em matemática. 7,5. Então, você tem que ter aqui 7 linhas cada parágrafo. Mas se um tem mais que o outro, não tem problema? Não, daí você vai compensando. Por exemplo, no primeiro parágrafo eu fiz 8. Então eu vou ter que diminuir um aqui. Ah, tá, beleza. Aí nesse eu achei que tem o número máximo de linha. Não, o máximo é 5, mas por parágrafo não. Né? Então, por exemplo, o primeiro parágrafo eu consegui contextualizar em 5. Tinha que ter 7, eu ganhei 2 linhas. Daí eu vou ter mais 2 linhas para usar aqui, tá vendo? Uhum. Tá bom? Então, se a gente fizer uma conta básica, né, a gente vai ter assim, ó, 7, 8, 8, 7. Olha lá, ó. 7 para a introdução, 8 para o parágrafo 1 de argumentação, 8 para o parágrafo 3 de argumentação e 7 para o último parágrafo. Então, vai dar 7, 15, 23, 30. Tá vendo? Então, essa deve ser a distribuição de linhas. Ó. 7, 8, 8, 7. Tá vendo? Assim a gente consegue ter 30 linhas exatas. Aí, e como é que eu vou saber isso na hora? Treina, gente. Treina em casa, que você treinando em casa, você consegue chegar na hora e executar certinho isso. Tá bom? Beleza, vamos continuar aqui então. Ó, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. Então, não é só para ficar no português, no português para argumentação. Né? Eu preciso buscar outras áreas de conhecimento. A Caterine falou aí para a gente sobre vacinação e vai ser inevitável eu usar a biologia nesse caso. A ciência. Então, eu vou ter que buscar uma base teórica, científica, biológica, para provar como que é feito o material que se faz a vacina e como isso reage dentro do meu organismo. Se eu não tiver uma visão científica, o meu texto vai ficar muito bosta. Vai parecer que eu não sabia nada do assunto e resolvi sair escrevendo. Ok? Por exemplo, democratização do cinema. Se eu não sei o que é democracia, não estudei democracia em história, não estudei democracia ateniense em história. Se eu não estudei democracia brasileira, eu não sei quantos anos tem democracia no Brasil. Se eu não sei sobre desigualdade social, tá vendo? Estou puxando a sociologia agora. Se eu não sei sobre desigualdade social do meu país, se eu vivo em São Paulo, na minha bolha paulistana, e eu acho que, porque aqui em São Paulo tem shopping a cada 300 metros da minha casa, lá no sertão do Pernambuco tem que ser do mesmo jeito,
Se eu não trouxer a história, a filosofia e a sociologia, a gente vai se lascar, tá bom? Então, trazer áreas do conhecimento é aproveitar das outras ciências, a ciência biológica e a ciência humana, para ajudar a comprovar os fatos. Aí eu vou responder agora ao gordinho que ele perguntou aqui. Eu só quero saber se está certo. Está certo, sim, Vitor. Tá? O que a sua professora explicou é a mesma coisa que eu expliquei. Só que eu uso outras palavras porque eu estou acostumado assim. Tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Tá bom? A estrutura é a mesma. Primeiro parágrafo para a introdução, né, que é a contextualização mais a tese, depois um segundo parágrafo para exemplos e dados, depois um terceiro parágrafo para o argumento 2 e um último parágrafo para reafirmar a tese e propor intervenção. Tá certo, mas não se preocupem, porque durante o nosso ano, que está só começando, maio está aí ainda, e a nossa prova vai ser só o ano que vem, né, 60 dias provavelmente após aí a data de agora, provavelmente vai ser lá em dezembro ou em janeiro. Então a gente tem bastante tempo, vamos com calma, por isso que eu já ia começar hoje a tese, mas é melhor não, tá? Vamos com calma. Quesito 3, selecionar, relacionar, organizar, e esse aqui é o mais difícil. Interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Veja as palavras que aparecem aqui. Selecionar. Então, eu tenho vários argumentos e eu preciso aqui, então, ver quais são os melhores. Relacionar todas as vezes um argumento com a tese. O meu argumento não pode estar fora da tese. Então, eu não posso argumentar algo que eu não propus na minha tese. Então, se eu disse na minha tese que a violência contra a mulher ainda é grande no Brasil por conta da sociedade patriarcal, machista, eu não posso fugir desse argumento, tá? Eu tenho que argumentar com a comprovação da sociedade machista. Organizar, o seu texto precisa estar organizado. Cada frase, cada argumento precisa estar explicado. Eu não começo outro argumento se eu não terminar o primeiro, tudo bem? E interpretar informações. David, o que é interpretar informações? É isso aqui, ó. Aqui, Redação Nota 1000. Eu assinei o Redação Nota 1000, que é um site de treino de redação, tá? E eu pego meus temas de lá, porque eles fazem os temas muito bonitinhos, igual do Enem. Vocês estão vendo que lindo que é, ó? Ele é muito parecido com a proposta do Enem, tá vendo? Nós vamos discutir na próxima aula, porque não vai dar tempo hoje, eu acho, regulamentação do trabalho vinculado às novas tecnologias digitais. Aí o número 4 aqui, ó, na verdade o número 3 aqui, ó, tá falando, ó, mas que buceta, viu? Tá falando aqui, ó, interpretar informações. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, no texto 3, vocês estão vendo aqui no texto 3? Sim. Sim, aqui, ó, nós temos aqui o texto 3. E ele mostra pra gente o Brasil na internet. Dados da edição 2018 da pesquisa da tecnologia no domicílio mostra o crescimento do acesso ao país. 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018, equivalente a 126 milhões de pessoas. Dispositivos de acesso. Temos aqui a quantidade do smartphone, do computador. Olha o celular, gente. Quanta gente usou através do celular? 96% das pessoas usaram celular para acessar a internet. Isso quer dizer o que para uma proposta de regulamentação do trabalho vinculado às novas tecnologias? Que esses trabalhos precisam ser regulamentados, porque veja que o acesso do brasileiro à internet é muito grande. Então, a rede social, os aplicativos são importantes para ajudar na busca pelo emprego. Então, além de você entender o tema, você precisa interpretar essas informações. Não adianta ir no argumento e escrever lá. De acordo com pesquisas do G1, ou de acordo com pesquisas do TIC Domicílios, né, que foi a tecnologia aqui que foi feita a pesquisa pelo IBGE, 70% dos brasileiros usam a internet. Tá, o que isso tem a ver com a proposta de regulamentação do trabalho?
que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Agora, se eu disser que esses dados comprovam que os brasileiros acessam diariamente a internet e que, portanto, a internet se tornou um meio de combater o desemprego, aí sim. Pegar a informação, interpretar e relacionar com a proposta. Essa é a ideia aqui do item número 3. Tudo bem, gente? Beleza. Aham. Beleza. Então tá bom. Número 4, ó. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso se chama, ó, isso se chama conectivos. Quando eu for dar essa aula de conectivos, eu vou trazer uma aluna do cursinho, a Carla, que fez biologia. A Carla escrevia bem, mas escrevia basicamente bem. Depois da aula de conectivos do cursinho, a Carla deslanchou na vida dela e hoje ela faz todos os textos da faculdade dela lá de biologia na Unicamp, né? Usando os tais conectivos. O pois, o porquê, o porém, uma vez que, já que, visto que, embora. E ela vai usando os conectivos e ela vai entregando os relatórios da iniciação científica dela. E aí a professora diz para ela, nossa, Carla, como você escreve bem? Por que ela escreve bem? Porque ela aprendeu a usar os operadores argumentativos. O que é isso? Ó? A educação digital, ó, no Brasil não funciona. Ponto. A população mais pobre não tem acesso à internet. Veja que eu construí 2 orações. A educação digital no Brasil não funciona. A população mais pobre não tem acesso à internet. O que isso aqui tem a ver com isso aqui? Fala para mim. Desse jeito que está escrito. Tem alguma relação? Não. Nenhuma. Não. Nenhuma. Então, eu preciso vir aqui, ó, e escrever assim, ó. A educação digital no Brasil não funciona, uma vez que, olha lá, a população mais pobre não tem acesso à internet. Pronto, agora tem sentido. Veja que eu usei aqui um elemento de conexão, que está aqui na coisa, ó. Ó, conhecer os mecanismos linguísticos. O que significa uma vez que? Vocês têm ideia? Qual é o sentido da expressão uma vez que? Que sentido ele está dando ali? Acho que É tipo já? Oi? Fala, Caterine. É tipo quando você usa o já que eu fiz isso, já que eu não fiz Isso, mas então, qual é o sentido disso? Tem um nome isso. Casualidade? Isso, causa. Isso. Causa e explicação. Veja, a causa da educação digital no Brasil não funcionar é a população não ter acesso à internet. Então, eu estou trabalhando aqui com causa e consequência, gente. Ai, David, mas eu nunca escrevi um conectivo desse. Por isso que seu texto é incoeso. O seu texto não está dentro do processo de coesão. Uma parte do seu texto não faz relação nenhuma com a outra. Precisa colocar o elemento. Não precisa ser uma vez que, pode ser o pois, pode ser o porquê junto sem acento, pode ser o já que. Olha lá. Tem uma infinidade de conectivos. Quando eu uso a conjunção, é por isso que eu falo para você que a gramática na escola é uma bosta. Porque o professor faz você decorar. Você escreve assim, oração coordenada conclusiva, oração coordenada explicativa, oração subordinada adverbial causal. Já ouviram isso? Já. Ficava Sim. mais perdido que você. E você decora. Oração subordinada adverbial causal. Ah, e o já que, David, a professora de português lá do, sei lá, do Perches falou, vou falar o Perches que eu dei aula lá, tá? O professor David lá do Perches falou para mim que já que
É oração, aí faz você escrever assim, ó. Oração subordinada, assim que vocês escrevem, ó. Oração subordinada adverbial causal. Que é essa porra de adverbial causal? Nada, não presta para nada. Isso quer dizer que uma oração adverbial de causa está colocando na minha redação do Enem a causa para uma consequência. Tudo bem? Então eu preciso saber que toda vez que eu for explicar, toda vez que eu for colocar a causa de um problema, toda vez que eu quiser inserir uma consequência, eu preciso usar esses conectivos aqui, ó, tá vendo? Que vão me ajudar a linkar as partes do texto para que o meu texto fique mais entendível, para que não haja falhas de entendimento. Porque se eu não colocar o conectivo, tirar tudo isso aqui de novo, colocar um ponto aqui, colocar um A, ó, vou fazer do jeito que estava no começo. Ai, que burro. Do jeito que estava no começo. A frase número 1 não tem relação nenhuma com a frase número 2. Eu preciso usar os elementos de conexão. Tudo bem, gente? Uhum. Esse é apenas um exemplo. Nós vamos ter umas 2 semanas só disso. Tá? Eu vou fazer várias frases com vocês. E quando isso internalizar em vocês, a vida de vocês vai mudar para a redação. Respondendo agora as coisas do chat, né? Porque ficou um pouquinho parado, né? O Vitor disse: professor, eu fiz uma redação com o tema quando se justifica mentir. E eu ainda não sei o que eu coloquei na conclusão, porque eu não tinha ideia de proposta de intervenção para esse tema. Nossa, esse tema é tipo um tema muito subjetivo, né, Vitor? Ele está relacionado às ações humanas, então é muito mais difícil uma proposta de intervenção. Posso te dar uma proposta de intervenção? Busca na filosofia o conceito de ética e de moral. E a partir do conceito de ética e de moral, você vai descobrir que mentir em certas ocasiões é importante, porque você pode encobrir um fato, e mentir em outras situações pode causar problemas graves para outra pessoa. Então, a partir do que o ser humano conhece por moral e ética, ele vai saber se mentir causa ou não problemas. E aí ele vai poder escolher entre mentir ou não, tá? Então, você vai buscar colocar sobre ética e moral, tá bom? Mas não vai colocar o que você acha de ética, tá? Você vai procurar o que o filósofo fala de ética, porque o seu texto tem que ficar baseado em ciência, tá bom, lindo? Beijo para você. Vamos lá? Terminando o último item para a gente terminar nossa aula, porque é 3h16. Já acabou. Eu não ia falar do mesmo? Já acabou, amores. Minha aula é tipo um foguete. Ó, 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Um tempo, né, gente? Um tempo atrás, na redação de 2017, foi tirado os direitos humanos. Né? Entraram com um processo na justiça dizendo que zerar redações que desrespeitavam os direitos humanos era cercear o direito de expressão. E eu não acho que quem desrespeita os direitos humanos tem que ter direito à expressão porra nenhuma. Eu acho que quem desrespeita os direitos humanos deve levar um tapa na boca e perder os dentes. É isso que eu penso. Eu sou bem ditador nessa parte, tá? Desrespeitar a vida, desrespeitar a existência, essa pessoa merece levar um tapa nos dentes, quebrar essa boca para aprender a não falar bosta dos outros, tá bom? Mas tudo bem. Vocês, como meus alunos do Davidinho Lindo, vocês vão saber que não vai desrespeitar os direitos humanos porque vocês são seres humanos, porque vocês têm consciência, porque vocês não foram criados no curral. Nossa, peguei pesado agora, né? Vocês não vão desrespeitar os direitos humanos por uma questão de consciência, porque vocês sabem que todas as diferenças merecem respeito. Até o bandido que está na cadeia merece respeito. Nossa, peguei pesado de novo, merece. Sabe por quê? Porque enquanto esse crime não for legislado para uma pena duríssima, você, como ser humano, não deve desrespeitar essa vida. Tá certo? Se a lei disser que pode matar, aí é problema da lei. Agora, se você indicar isso,
Aí você tá com um problema. Até o bandido que roubou a fiação da BRK. Não, esse não. Esse merece apanhar, porque eu não consigo lá escovar meu dente. Não tem água na minha casa. Inferno. Direitos humanos. Ah, é, verdade. Então, elaborar propostas de intervenção. O que é proposta de intervenção? Gente, é escrever situações que amenizariam o problema, tá bom? Resolver o problema? Nunca, não vamos resolver. Enquanto houver homens, mulheres apanharão, tá? Enquanto houver diferença religiosa, enquanto a religião separar os homens, vai ter intolerância religiosa. Enquanto a educação não for investimento, deixar de ser gasto e virar investimento, nós não vamos ter uma educação para surdos de qualidade, ok? Enquanto o país não democratizar serviços básicos, nós não vamos democratizar o cinema nunca, porque se nem a água é democratizada, e eu não estou falando de Limeira agora, eu estou falando do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste brasileiro, e de regiões afastadas do Sudeste, eu vi uma reportagem de 51% da população brasileira não tem esgoto tratado em casa. Se essa gente não é respeitada nem em serviços básicos, como é que a gente quer resolver a democratização do cinema? Então, não vamos democratizar porra nenhuma se a gente não democratizar o básico primeiro. Tudo bem? Então, pensar em propostas, e essas propostas precisam ser sempre científicas, culturais, educacionais, propostas ligadas à sociedade, tá bom? Esqueçam as questões relacionadas à fé e à religião, porque Deus não salva ninguém na redação do Enem, salva na minha fé cristã, na sua fé cristã, mas na redação não tenta, porque a redação, ela não tem ligação nenhuma com questões de fé, tá bom? A gente, na hora do Enem, tem que tirar o coração, colocar o cérebro, é assim. Não que a gente vai deixar de acreditar, não vou. Eu sou professor e acredito em Deus, tá? Não acredito em homens, tá? Mas em Deus eu acredito. E na hora da prova eu não uso. Não uso apelo emocional, tá? Abraça o seu irmão para tratar depressão. Não, abraçar não vai resolver porra nenhuma também. Tem que levar em especialista médico, certo? Essa é a ideia do último parágrafo. Eu vou terminar a aula agora, porque deu 3h20 em ponto, que eu não quero atrasar o próximo professor, que vem depois, tem um intervalo agora, né? Uhum. Que vem depois do intervalo. Tá bom? Vocês entenderam aí, então, as competências do Enem, gente? O que o Enem precisa de vocês? Sim ou não? Sim. Tá, foi boa a aula, foi muito legal mais uma vez estar aqui com vocês. Eu vou encerrar essa aula. Na próxima aula a gente vai fazer uma aula debate, tá? Eu vou trazer vários temas e a gente vai debater junto. E só depois a gente vai começar a ver o primeiro parágrafo, depois a argumentação, depois. Certo? Beleza, David. Tomara que essa água volta logo, porque eu preciso escovar meu dente. Um beijo no seu coração. Fiquem bem, fiquem em casa, tá bom? Eu quero que vocês saibam que pessoas vivas reconstroem a vida, tá bom? Pessoas mortas não reconstroem a vida. Eu posso botar um vidinho para vocês assistirem rapidinho que eu fiz para os meus alunos? Pode. Bom, então vocês podem ir para o intervalo quem quiser. Quem não quiser, assiste um vídeo que eu fiz para os meus alunos do colégio, que eu ia mandar para vocês, mas eu acabei não mandando. Então, assista aí uma mensagem que eu fiz. Nestes dias de isolamento social, a separação de tudo e de todos que a gente mais amava parece não ter fim, e nosso coração se enche de angústia e medo. O abraço, o beijo, o carinho, o almoço e o jantar, juntos, desapareceram subitamente por causa de um vírus que ninguém sabe como deter. É nessa hora que devemos parar e refletir. O que temos feito com as nossas vidas? Temos vivido ou morrido dia a dia? O que realmente importa para nós? As pessoas, as coisas, o ter, o ser,
Olha, se uma coisa essa pandemia ensinou para o mundo foi a olhar para si, repensar costumes, ações e prioridades. A mim, me ensinou a entender que nunca estou sozinho, porque quem cuida de mim nunca dorme. Olha, se você aí em casa está com medo dos dias que virão, aquieta o coração e saiba que tudo vai passar. A doença vai embora e todos nós vamos nos ver de novo, felizes. Quer dizer, todos não, porque muitos já nos deixaram, vítimas desse mal. Mas você ainda tem a chance de se cuidar e de cuidar da sua família nesse momento de grande tristeza. Se puder, fique em casa. Saia somente se for necessário. Use máscara se for sair. Lave as mãos com álcool gel. Fale com quem você ama pelas redes sociais. Não se isole em casa. Não se sinta sozinho. Saiba que tudo vai passar. Gente viva reconstrói a sua vida. E tem a oportunidade diária de viver tudo de novo. Essa mensagem é do professor Dave, que ama e pensa em vocês todos os dias. E que pensa no bem de vocês. Quer vocês com vida. Vai passar. Acredite. Beleza, gente? Que gracinha. Vai passar, tá bom? Logo, logo a gente vai estar junto lá na escola para a gente vencer esse ano juntos. Tá difícil para todo mundo, mas todo mundo junto fica um pouquinho mais fácil. Bom, eu amo vocês, gosto muito de vocês e quero vocês bem. Então fique em casa e saia só se for necessário. Não se preocupe, você vai poder fazer muita festa com seus amigos ainda, depois que entrar na faculdade. Pode ficar tranquilo, vai beber, vai fazer sexo, vai beijar na boca, vai comer salgadinho, vai comer pizza, calma que tudo vai ficar bem, se a gente fizer a nossa parte, tá bom? Um beijo, fiquem bem, vamos para o intervalo agora, já vem a próxima aula. Eu vou colocar no grupo lá depois as orientações da redação da próxima semana, que eu vou começar a orientar sobre a vacina, tá bom? Um beijo. Obrigada, prof. Foi muito boa a aula. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, tchau.